No último episódio eu comentei sobre o evento Hardcore Homecoming An Extreme Reunion, o evento que foi um contraponto ao One Night Stand que hoje iremos comentar aqui no mais novo episódio da série A História da ECW. Na realidade, o pay-per-view One Night Stand e as semanas que levaram até o evento justificaram os medos de Shane Douglas. Tudo começou com um segmento com Heyman, Vince e Bischoff no Raw, interpretado como uma reunião histórica com os três grandões da década de 90. Como parte da discussão, Heyman disse que a ECW era muito mais do que os puristas do wrestling chamavam de garbage wrestling. Ele disse enfaticamente que a ECW era muito mais do que batalhas violentas e sangrentas em que os lutadores batiam na cabeça do outro com objetos. Imediatamente após o segmento, houve uma ECW Rules Match, esta entre Chris Benoit e Tajiri, em que os dois talentosos lutadores se bateram com objetos por algo em torno de 2 minutos. Parecia um pouco irônico, mas foi o que o Heyman disse que a ECW não era, isso pouco tempo antes. O angle principal do One Night Stand foi o Bischoff por parte do Raw e o John Layfield por parte do SmackDown, levando um certo contingente anti-ECW para o One Night Stand, e vários ex-lutadores da ECW, agora do lado da WWE, se esforçando para defender a honra da empresa defunta. Em mais um ponto irônico do episódio de hoje, originalmente os planos eram para que o líder do contingente do SmackDown fosse o Kurt Angle, porque isso iria trabalhar todo o nojo que ele sentiu do Angle de crucificação da rivalidade lá do Sandman com o Raven, uma década antes. Só que o que é que acontece? O JBL pediu ao McMahon para ser envolvido em alguma espécie nesse show. Ele sempre foi uma das vozes mais críticas do produto da ECW, chegando a reclamar publicamente que os lutadores da ECW não faziam ideia de como trabalhar dentro do ringue. Um dado interessante que pode explicar tanto o rancor é que antes dele chegar à WWF em 1995 como Justin Hawk Bradshaw, uma cópia barata do Stan Hansen, ele tentou trabalhar na ECW. O Heyman analisou bem e julgou que seria terrível contar com ele porque ele era um lutador terrível, então ele deixou passar essa oportunidade. Então, dada toda a animosidade, culminou que na noite do pay-per-view houve uma grande batalha no ringue em que os ECW Luminaries deram conta dos lutadores da WWE. A terceira ironia é que o show foi realizado em Nova York, lá no Hammerstein Ballroom, que foi o lugar que ficou marcado como palco do último pay-per-view da história da ECW, o lugar em que a ECW morreu para o grande público. O cenário tinha os seus problemas por motivos óbvios. Tinha toda uma galera alheia à ECW presente no show, então eles foram insultados durante todo o evento, principalmente pelos talentos da ECW, só que não demonstraram se importar muito com todo esse ambiente. Até que apareceu a mega estrela Stone Cold Steve Austin, provocou e todo o contingente desceu a ladeira para dar de cara com a galera da ECW. Para muitos, pouco importava se o One Night Stand era o Vince capitalizando em cima da ECW ou não. Era uma última chance de um monte de gente poder fazer um show debaixo da bandeira ECW, mesmo que fosse ECW apenas no nome, mas em essência fosse completamente WWE. A Francine, por exemplo, retornou para ser manager do Tommy Dreamer por uma última vez no combate de duplas em que ele fez equipe com o Sandman para enfrentar os Dudleys. Por qualquer que seja o motivo, ela se recusou a assistir o show por completo, só tendo assistido a luta que ela fez parte. Enquanto ela se recusou a assistir, teve gente que se recusou a se envolver em qualquer onda de nostalgia. O Steve Corino não apareceu nem no Hardcore Homecoming nem no One Night Stand, pelo simples motivo de querer ser a pessoa desagradável que não faria lobby por ninguém. Ao contrário do amigo dele, C.W. Anderson, que apareceu nos dois shows porque, bem, era um dia de pagamento. Os opostos se atraem. O show Hardcore Homecoming teve o seu fator nostalgia muito mais forte do que o One Night Stand, mas o One Night Stand teve 2 pontos altos: Masato Tanaka vs Mike Awesome e a mesa flamejante do main event que o Tommy Dreamer atravessou e viu as luzes do topo da arena. Mike Awesome e Masato Tanaka chegaram direto da máquina do tempo no Hammerstein. Eles batalharam por alguns minutos e realmente parecia que nós estávamos em 1998 novamente. Foi um combate simplesmente incrível. Como um show em si, o One Night Stand foi deveras interessante, o que foi complementado pelo trabalho gigantesco do Joey Styles nos comentários. Talvez a melhor performance dele na história,
história, e isso pode até justificar ele ter sido contratado pela WWE depois do evento. O melhor que eu posso dizer é que foi um tributo legal, só que não era a ECW. Nem o Hardcore Homecoming era. A ECW vivia no coração dos fãs que nunca deixaram ela morrer. Sem muitas expectativas iniciais e com a ideia de que os fãs da ECW eram mais vocais do que numerosos, Vince McMahon se surpreendeu com um número final, ainda que incerto, de quase 400 mil compras em pay-per-view. Esse número soou ameaçador e a empresa tratou de esfriar a promoção posterior por medo da ECW se tornar maior do que a própria WWE. O tratamento básico foi de que a noite passada nunca aconteceu. Mas se a WWE não iria capitalizar com o legado da ECW, pelo menos não naquele exato momento, o Vince McMahon queria se assegurar que ninguém iria. O Hardcore Homecoming na Filadélfia foi um sucesso em termos de vendas e os promotores planejaram 3 shows em 3 cidades que eram as bases da ECW: Pittsburgh, Cleveland e Buffalo. O Vince então começou a trabalhar contra, ameaçando os donos das arenas de processo por supostamente isso infringir os direitos da marca ECW que a WWE agora era dona. A WWE ofereceu contratos para a galera que participava do Hardcore Homecoming. Chegaram a oferecer contrato pro Shane Douglas, só que ele mandou eles enfiarem naquele lugar. Se bem que ele participaria do One Night Stand por 144 mil dólares, que era exatamente o dinheiro que a ECW devia a ele. Ele jogou esse verde, só que não colou. O Hardcore Homecoming continuou as suas turnês, só que os shows seguintes não foram nem próximos do que o primeiro foi. A tentativa de sabotagem de Vince McMahon por puro ego contribuiu com isso também. O último show do grupo foi em 5 de novembro de 2005, direto da ECW Arena. Querendo ou não, o Vince venceu essa guerra. E isso é tudo para o episódio de hoje da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. No próximo episódio, talvez um episódio até mais longo, iremos fazer uma reflexão sobre o legado da ECW. O que fez a ECW tão especial? Tudo isso no próximo episódio. Deixe seu like, a sua inscrição, seu comentário. Veja aqui a playlist com todos os episódios da série que já tá chegando aí na WWE ECW. Então a gente vai ter que falar um pouco do legado antes de ter o resto da história cuspida e escarrada. Beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!